Então, quem sou eu? Isto é muito importante porque esta depressão e a ansiedade têm muito a ver com a nossa noção de autoidentidade. E há três círculos de definição da nossa identidade. O ter, não há muitas pessoas que se definem pelo que têm, já deves saber qual é a minha opinião em relação a isso. Há muitas pessoas que se definem pelo que fazem e há muitas pessoas que se definem por aquilo que realmente são. Sim? O problema é que nós achamos que temos que ter para poder fazer, para poder ser alguma coisa. E na verdade é ao contrário. Nós temos que ser alguma coisa, e isto tem muito a ver com os nossos valores, com a nossa estrutura de crenças, de valores, as nossas causas, o nosso caráter, não é? Que é a nossa essência, para fazermos as coisas de determinada maneira, e fazendo as coisas de determinada maneira, que é uma maneira apaixonada, não é? Em que damos tudo por tudo, o ter vai ser uma consequência daquilo que nós somos, está bem? Não é o que nós somos que é uma consequência do que nós temos. É o que nós temos que deve ser, ou pelo menos não deve ser. É o que nós temos que é uma consequência daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Eu espero que faça sentido para ti e fixa este gráfico que parece um alvo e vai fazer sentido, vai fazer ainda mais sentido lá mais à frente. Sim, falar então sobre mim, um bocadinho sobre a minha história. Eu sou Emanuel, tenho 44 anos, nasci numa pequena aldeia da Foz de Sousa, que é uma freguesia do concelho de Gondomar, mas era uma aldeia muito pequena, não é? E então, em termos de dinâmica interna, não era muito diferente de uma aldeia minhota ou transmontana ou do interior do país, está bem? Portanto, embora estivéssemos a 12 km do Porto, no fundo, em termos de transportes públicos, em hora de ponta estávamos a 3 horas de viagem, porque os transportes públicos eram muito complicados de utilizar, até por causa das acessibilidades e assim, não é? Então ficávamos lá muito enfiados na cova, lá no buraco que era a minha aldeia, que era, não que é, pronto, que eu gosto muito, mas de qualquer das maneiras era um ambiente muito pequeno. E é um ambiente muito pequeno e a minha família, pronto, eu nasci no pós-25 de Abril. A minha família, como 85% ou mais das famílias portuguesas, era uma família com algumas disfuncionalidades. Os meus pais tinham assim alguns arrufos, eu era filho único e então, como eu aprendi mais tarde, claro que quando há algum conflito ou mal-entendido entre um casal, claro que quem paga é o elo mais fraco, não é? E o elo mais fraco era eu, naturalmente. O elo mais fraco são sempre as crianças, não é? Então, eu cresci com alguns problemas de autoestima, alguns problemas de identidade. Aqui estou eu num dia feliz, um dos poucos dias felizes que eu tive na minha infância, em que tive algumas visitas e que este dia foi um dia feliz. Sim, aqui estou eu, pai, com, não sei, com 8 anos, 9 anos de idade. Pronto, e depois, entretanto, na minha adolescência começaram a vir os tais complexos de inferioridade, que eu falava há pouco, a tal comparação, os tais sentimentos de inferioridade em relação aos outros, e começaram a vir então os primeiros sinais da depressão e da ansiedade, não é? Pronto, depois, entretanto, claro que eu me meti em muitas coisas, criei uma associação de jovens, porque eu precisava de fazer sentido. Eu não percebia porque é que fazia aquilo, mas de facto é que eu fazia para tentar envolver as pessoas e tal. Sempre fui muito empreendedor, muito dinâmico, desde a adolescência, mas era uma pessoa muito triste, na verdade alimentava comigo um sentimento de vazio, vivia permanentemente ansioso, com medo de não ser suficientemente bom, com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado, com medo de ser sozinho, de ficar sozinho. Tinha muitas reações impulsivas, reagia impulsivamente em muitas situações e às vezes até de forma que as pessoas não conseguiam compreender, não é? As minhas relações eram completamente caóticas, eram tóxicas mesmo, o termo é esse. Todas as minhas relações eram tóxicas, eu só me envolvia com relações tóxicas. Basicamente, em resumo, nada me corria bem. E isto foi assim até o início da minha idade adulta, em que então me foi diagnosticada a primeira depressão endógena, assim que foi dita pelo tal psiquiatra que estava drogado, entre aspas, né? Lá no parque do Norte Shopping. Não vou dizer o nome porque acho que não é justo, mas é uma pessoa muito reputada. Sim, ele já na altura, ainda em escutos, levava-me 30 contos por consulta, portanto, porque diziam-me que era o melhor e ok, então se é o melhor eu queria o melhor. E sim, extorquiu-me rios de dinheiro, literalmente rios de dinheiro com tratamentos que eu não precisava e depois andava completamente drogado lá com as cenas que ele me dava e tal. Pronto, eu acho que se tu tens uma depressão ou uma ansiedade, tu sabes o que isso é, por certeza já passaste por isso, não é?
Então, depois, alguns anos depois, isto aqui está abreviado para ser mais fácil, alguns anos depois eu percebi então como aprendi a lidar comigo próprio, encontrei então um psiquiatra que foi honesto comigo e disse, pá, tu não tens nada, só tens que aprender a lidar contigo próprio e com as coisas a quem tanto te meteste. E sim, então aquilo no início custou-me e depois entretanto encaixei e sim, comecei a perceber que eu tinha alguma responsabilidade nos problemas de que me queixava, sim, e então tinha algum poder, o poder da minha escolha, o poder de escolher, conhecer-me melhor, aceitar-me melhor e compreender que o amor começa por dentro. Pronto, comecei a minha carreira, entre aspas, de crescimento em termos de desenvolvimento pessoal pelas religiões, pronto, abandonei a Igreja Católica, fui para outras religiões, acabei no budismo estive na escola tibetana, depois passei para a escola Zen, depois entretanto descobri a meditação Vipassana e a filosofia Vipassana fazia mais sentido, e foi na altura que então que eu deixei de ter uma religião, porque neste momento eu não preciso de uma religião, sim? Sinto que estou reconectado suficientemente comigo próprio e com todos os outros seres humanos, e portanto não preciso de uma prática religiosa para isso, embora respeite todas as pessoas e todas as religiões, eu sou ecuménico, tá bem? Isso significa que eu respeito todas as religiões e todos os credos, sim, embora, claro, precisamos também às vezes de o questionar. Então criei a Meta.pt. Meta significa amor-bondade, numa língua que era a língua falada por Buda. Meta também é o nome de uma meditação pré-budista, que já existia antes do Buda nascer, mas que entretanto também se transformou num sutra de Buda, portanto num ensinamento de Buda. E criei a Meta.pt sobre este slogan: ama-te, inspira-te, supera-te. Sim, que acabaram depois por se revelar que são os 3 pilares do amor, que têm a ver então com a intimidade, com a paixão e com o compromisso. Sim, mas eu na altura não sabia disto, por acaso então surgiram estas 3 palavras. Ok, então comecei-me a dedicar ao coaching, à prática da meditação, a ensinar meditação a jovens e a adultos. Pronto, e depois criei a marca Descomplicar, porque as pessoas diziam, mas isso é tudo tão complicado. Pronto, então vamos tentar descomplicar, tentar tornar as coisas mais simples. E depois da marca Descomplicar, que é uma marca que está registada a favor da minha empresa e que queremos trabalhar mais num futuro próximo, surgiu depois o método Descomplicar Mais. E depois eu vou-te mostrar como é que funciona este método Descomplicar Mais. É uma fórmula única de coaching humanista, transformacional e evolutivo que permite de facto transformações profundas baseadas no amor e não na ganância. Porque muito do que é o coaching que nós vemos, a cena da alta performance, vais aprender a dormir 4 horas por noite, que é para poupar mais tempo, vais aprender a passar por cima de tudo e de todos, vais aprender a ter muitos resultados, a ter muito sucesso, a ficar rico. Ok, eu nem vou questionar se isso funciona ou se não funciona, sim, mas é muito motivado pela ganância e não é essa a nossa cena, não é esse o meu trabalho, sim. O meu trabalho é que as pessoas fiquem bem consigo próprias e que escolham viver no amor em vez de viver no medo, sim? E na angústia e na escassez, sim? Na esperança e na abundância em vez da escassez e do medo. Boa? Sim, então o método Descomplicar Mais é para isto, para nos ajudar a construir um legado, para nos ajudar a construir uma identidade, para nos ajudar a construir uma missão, uma visão de propósito, para nos ajudar a encontrar as pessoas que de facto nos dizem algumas coisas ou alguma coisa e pronto. Com base depois neste processo, depois também alguns clientes pediram-me para os ensinar a fazer o que eu faço. E sim, eu sinto que há necessidade, já havia necessidade há 10 anos atrás, quando começou a Jornada do Herói, e agora há muito mais necessidade ainda, de transmitir estes conhecimentos às pessoas, sim? Porque grande parte das pessoas vivem na vitimização, ou seja, esperam que as coisas lhes aconteçam de feição, e as coisas não são assim, e depois as pessoas depois entram em frustração, e pronto. E é preciso, e isso depois acaba por ser, depois da frustração vem a raiva, e depois entanto vêm as relações com base na raiva, com o caos, com base no medo, em que as pessoas estão reativas, defensivas e se atacam umas às outras. E, portanto, basicamente é assim nas nossas casas, é assim nos nossos grupos, é assim nos nossos trabalhos, é assim nos nossos países, é assim nas nossas sociedades. E eu acho que está na hora de começar a trabalhar para fazer alguma coisa para parar isso. E então este formato da Jornada do Herói, que é um formato descoberto por um antropólogo norte-americano, que é o Joseph Campbell, ele descobriu que todas as histórias épicas, todas as histórias de pessoas que fizeram a diferença na sua própria vida e na vida de outras pessoas, que são os heróis,
heróis, elas contam-se com uma determinada estrutura. Então eu comecei a investigar se não seria possível pegar nessa estrutura do Joseph Campbell, que eles chamam monomito, e transpor isto para a realidade do nosso dia-a-dia, para a realidade da vida do nosso dia-a-dia. Sim? Então criamos este processo em 12 fases. Sim? Temos este processo em 10 fases que permite então transformar a nossa própria vida e a vida de outras pessoas também, porque o processo da jornada começa com a essência, que é um processo de autoconhecimento e sobretudo de fortalecimento da autoconfiança. Depois, quando tu te libertas dos medos, no fundo a autoconfiança é o verdadeiro antídoto para o medo. Outra coisa que deves tomar nota: o único antídoto para o medo é a autoconfiança, não é a coragem. Sim? O único antídoto para o medo é a autoconfiança. Deves tomar nota disso. Então, quando nós nos sentimos mais confiantes, quando nós superamos os nossos medos, quando nós nos sentimos de bem com a vida, naturalmente, e é natural o ser humano querer partilhar essas coisas com outras pessoas. Sim? Então, sim, estava só a espreitar ali o chat. É natural que nós queremos ajudar a transformar a vida também de outras pessoas. Quando nós estamos bem, nós queremos ajudar os outros. Isto é tipicamente humano. Há pessoas que deixam de acreditar nos seres humanos, mas nós somos extraordinários. Quando nós estamos realmente bem, o nosso primeiro instinto é ajudar os outros. Sim? Eu digo realmente bem. E então, naturalmente, que o segundo passo da jornada do herói é então dar competências para ajudar os outros, sim? Através de um curso profissional de coaching, mas baseado no modelo do Gerard Hagen, que é o Skilled Helper, ou seja, ajudar de uma forma competente, sim? Com todas as ferramentas do coaching humanista, transformacional, com todas as ferramentas também da PNL humanista, e com este fundamento e com esta orientação específica para criar profissionais que possam ajudar profissionalmente outras pessoas. O curso chama-se Profissional de Coaching, mas pode ter estas valências, está bem? Porque o importante é ajudar outras pessoas a atingirem os seus objetivos. E depois é natural que, depois de saberes fazer isto, fica-te o bichinho, então tu já não queres fazer mais nada, então vai estar na hora de tu aprenderes a criar o teu próprio negócio e aprenderes a criar a tua própria infraestrutura para poderes ajudar profissionalmente outras pessoas a partir de casa, como eu faço. Eu estou a trabalhar em casa, portanto para mim não me faz confusão nenhuma estar confinado, honestamente é perfeitamente igual, faço exatamente o que já fazia, porque eu trabalho em casa e gosto disso. E a partir de casa então posso criar este negócio, que no fundo é o que para todo o mundo. Tenho clientes um pouco por todo o mundo. Sei que tenho aí gente da Alemanha que já vi, também tenho clientes na Suíça, na Bélgica, no Brasil, no Canadá, e portanto tenho clientes um pouco por todo o mundo, porque é igual, né? Porque com as transmissões online é igual estar em Gaia ou estar na Austrália, é exatamente igual. Então, sim, eu posso criar este modelo, eu posso ensinar a criar este modelo para pessoas que queiram ajudar outras pessoas, está bem? Então, basicamente, tudo aquilo que foi a minha experiência de vida, quer ao nível do jornalismo que eu fiz, da comunicação, de uma agência de marketing e publicidade, trabalhei em vários setores como comercial, trabalhei em multinacionais, portanto, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida hoje faz sentido para consolidar esta informação, para te poder ajudar a desenvolver-te e a conhecer-te a ti próprio, para ajudares outras pessoas e, se tu quiseres, não passa à frente, como tu viveres profissionalmente desta ajuda a outras pessoas. Boa? Sim? Então... Sim, nós falando do tema depressão e ansiedade. Porquê falar sobre isto? Porquê falar sobre a ansiedade e a depressão? Porque afeta pelo menos uma em cada 4 pessoas, são problemas sociais e não apenas de saúde. Os preconceitos originam sentimentos de culpa e de vergonha, são problemas altamente incapacitantes, quer ao nível social, profissional e afetivo. Sim, então, e porque é unânime que há um sobrediagnóstico, ou seja, é unânime, toda a gente sabe, quer doentes, pacientes, psicólogos, terapeutas, os psiquiatras, até os próprios médicos, sabem que é demasiado fácil diagnosticar uma depressão que não é depressão nenhuma. Eu já te vou mostrar aqui algumas diferenças. E depois a abordagem farmacológica pode ser evitada em muitos casos, ou pelo menos reduzida, tá bem? Eu nunca aconselhei e nunca aconselharei ninguém
Vou sublinhar, nunca aconselhei, nem nunca aconselharei ninguém a deixar qualquer tipo de medicação. Essas são decisões que devem ser tomadas de uma forma responsável com um médico, sim? Aquilo que eu dou é a outra parte para tornar que isso seja possível, sim? Então, que lá está a tal questão da educação. Eu dou educação para que seja possível tu deixares a medicação, sim? Eu vou repetir, nunca vou aconselhar ninguém a deixar medicação ou qualquer tipo de terapia. Pelo contrário, sim? Eu quero ser complementar a isso e não substituição. Sim, nós não somos uma terapia alternativa. Aquilo que eu estou a falar é sobre uma alternativa à terapia, ou um complemento à terapia, e não como uma terapia alternativa. Sim? A nossa abordagem não é terapêutica. Boa, então o que é a ansiedade? Será que é um sentimento ou será que é uma emoção? Sim, há muitas pessoas que falam de sentimento, até literatura científica, se quiseres, que falam de sentimento e emoção, e acho que é muito importante começar por estabelecer esta diferença entre o que é um sentimento e o que é uma emoção. Sim, começando por emoção. A emoção é uma reação automática do teu corpo quando tu estás perante uma situação. Tá bem? O teu corpo, biologicamente, está preparado para fazer face a uma determinada situação. Tá? Imagina que tu estás a passear na floresta e vês um lobo a ranger os dentes e a correr atrás de ti, e tu não vais a ficar a pensar: lobo, o que é que será? Como é que eu te podia ajudar hoje? Não, vais logo à sola, não é? Portanto, basicamente é automático, nem sequer pensas nisso. Há uma série de coisas que acontecem no nosso corpo, literalmente, alguns dos nossos pensamentos e alguma da nossa capacidade. Aliás, grande parte dos nossos órgãos são literalmente desligados para que possa surgir recursos para tu fazer, ou seja, para que o teu corpo possa disponibilizar toda a energia possível para responder àquela situação, que naturalmente, numa situação em que tu estás de frente a frente com um lobo na floresta, acho que deve ser correr, não é? Portanto, basicamente a energia flui toda para as pernas. A digestão para, o cérebro deixa de funcionar em grande parte das coisas, já não tens pensamentos, etc. Sim? Então, sim, é tudo automático. E isto é emoção, tá? Nós não temos culpa das nossas emoções, que é a primeira coisa que eu queria dizer. Não tens culpa das tuas emoções porque elas são completamente involuntárias. Já os sentimentos são a forma como essas emoções são interpretadas pelos nossos sistemas neuronais e pelo nosso raciocínio. Tá? São situações de mais longo prazo. Vamos dizer que a emoção é uma coisa instantânea e imediata e os nossos sentimentos são coisas que perduram no tempo. Tá? Há sentimentos que duram para toda a vida. Depois ainda há a questão das chamadas emoções de fundo. Não queria, depois eu explico isso bem nos meus cursos, mas hoje não queria perder aqui muito tempo com isso. Mas há que distinguir entre isto, entre o que é sentimento e o que é emoção. A ansiedade para mim é um sentimento. Tá? É um sentimento de fundo, uma emoção de fundo. É um sentimento prolongado no tempo, sim, que deriva do medo. Sim? Então aqui algumas definições escritas. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso. Para quem passa por isto já sabe. É o sentimento desagradável de terror, não é? Ficamos com medo por antecipação, sofremos por antecipação e vivemos como se estivéssemos num perigo iminente. Há um livro muito engraçado do fundador do Mindfulness, ou do MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, desculpa, que alguma coisa caiu atrás, que chama-se Full Catastrophe Living. Infelizmente, ou seja, a vida em completa catástrofe, fala muito sobre isto. Infelizmente não há tradução em português, mas é um livro que vale a pena se quiseres procurar. São 600 páginas, mas em inglês, sim. Mas se quiseres podes ler. Ou então aparece nos meus cursos que depois eu faço os resumos. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por uma tensão, desconforto derivado da antecipação do perigo, algo desconhecido ou estranho. Então, basicamente, nós sentimos desconfortáveis porque nós sentimos que nos vai acontecer alguma coisa, ainda que não vai acontecer nada. Sim? Até porque tu sabes que amanhã como é que é? Hoje é o amanhã de que tiveste medo ontem, está bem? Então não está assim tão mal, está bem? Sandra, vamos fazer uma coisa. Manda-me o manual do livro da vida em equilíbrio. Manda-me as tuas respostas do manual. Eu quero-te mesmo ajudar. Manda-me as tuas respostas do manual da vida em equilíbrio, que tu já fizeste download, e eu vou-te mandar as aulas gratuitas. Está bem? As aulas gratuitas, os links. Se não, tens de procurar no canal. Mas se tu me mandares, se tu fizeres essa parte, eu devolvo-te. Está bem? Então vá. Sim. Ansiedade.
Já o medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, ou seja, basicamente eu tenho uma determinada ameaça e então eu reajo instintivamente a este medo, enquanto que a ansiedade é uma coisa mais prolongada e é uma expectativa de uma ameaça futura. Está bem? Percebes a diferença? Espero que estejas a perceber a diferença. Então, ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco. Sim, nós temos medo, mas não sabemos de quê. Temos medo, estamos ansiosos, não sabemos porquê. Sim, é assim uma coisa difusa. Sim, e é uma reação exagerada que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Ou seja, basicamente nós reagimos de uma forma completamente exagerada e desmedida a situações ameaçadoras. E é com base nessa ansiedade que depois desenvolvemos este tal comportamento impulsivo. Faz sentido para ti? Sim? Esta impulsividade que tu tens às vezes em respostas que são desproporcionadas, que tu depois te sentes mal, não é? Quando tu dizes, depois começas a pensar, o que é que eu fiz, o que é que eu disse, não sei o quê. Basicamente foi uma reação emocional, ou seja, uma reação instantânea. Porquê? Porque o teu organismo, o teu inconsciente de alguma forma, o teu cérebro de alguma forma, interpretou que estava perante um perigo. Sim? E então tu reagiste àquilo instintivamente porque de facto o teu cérebro estava desligado. Está bem? Aliás, pelo menos uma boa parte do teu cérebro estava desligado. E é por isso que nós reagimos então desta forma instintiva. Sim, e depois é muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadigas, problemas de concentração. E depois já não falar das tais doenças autoimunes, não é? Que são aquelas doenças como a fibromialgia, como ajudem com os problemas da tiroide. Há muitas doenças que são problemas autoimunes, ou seja, basicamente é o nosso corpo que reage contra nós próprios. E como é que isto funciona? Como nós temos esta ansiedade de fundo, esta emoção de fundo que é a ansiedade, nós estamos permanentemente em estado de alerta. Sim? E então, nós dizemos ao nosso sistema, temos aqui uma glândula que eu não sei o nome, que basicamente é responsável pela distribuição das nossas defesas, então é como se fosse a nossa polícia interna, estás a ver? Então dizemos à polícia interna, cuidado que anda para aí um ladrão, anda para aí alguma coisa que está a correr mal, cuidado, tens de estar em alerta, alerta, alerta. Então, basicamente, as nossas defesas do nosso corpo, do teu corpo, vão à procura pelo corpo inteiro e vão tentar encontrar alguma coisa que esteja errada. E normalmente todos os órgãos que segregam hormonas, como é o caso da tiroide, por exemplo, vão levar com as defesas. Ou seja, é o teu corpo, as doenças autoimunes, é o teu corpo que se vira contra ti próprio. No caso da asma também muitas vezes é assim, sim, há uma série de doenças autoimunes, e agora não é bem a minha especialidade. Eu ando aqui até de facto, o telefone a tocar, corre uma dor no peito. Depois, do facto do telefone tocar, corre uma dor no peito. Porquê? Porque tu estás à espera de uma má notícia. E eu vou explicar porque estás à espera de uma má notícia. Porque houve um momento na tua vida, muito lá atrás, em que a probabilidade de haver uma má notícia a qualquer momento era grande. Então tu habituaste-te, tu aprendeste a estar em estado de alerta. Sim? Vamos falar melhor sobre isto mais à frente. Então, a ansiedade até pode ser apropriada, não é? Mas quando experimentada de facto muito regularmente, pode ser um transtorno. Sim? Eu vou-te dizer, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, sou especialista nestes temas, há mais de 12 anos que investigo sobre estas matérias e que pratico assiduamente meditação, e eu pessoalmente tenho ansiedade, e adoro ter ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu estava ansioso por estar aqui contigo, e isto é bom para mim. Sim, é uma ansiedade que é positiva, sim, a expectativa, sabes, aquela coisa, sabe, vai correr bem e tal, como é que vai ser, as pessoas vão participar, vai correr bem, vou conhecer pessoas giras e tal, sim, isto é uma ansiedade positiva, sim, quando eu penso nas coisas que vão correr bem. Agora, estar sucessivamente a pensar que as coisas vão correr mal e imaginar perigos que são irrealistas, não é? Mal de nós se 5% das coisas que nós já imaginamos que nos podiam acontecer, de facto nos acontecem, não é? Nos tivessem acontecido, já estávamos para aí todos farrapados, ou se calhar já nem estávamos vivos, não é? Então, nós começamos a acreditar nesses pensamentos que temos, então depois cria-se ali uma espiral de super ansiedade, que depois vai dar um ataque de pânico. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isto, que é isto mesmo, não é? Situações de super ansiedade, ou seja, situações em que tu estás ansioso ou ansiosa em relação a diferentes temas ao mesmo tempo,
sim, leva-te ao pânico, tá? São as tais situações de super ansiedade e tu ficas completamente, ou seja, o teu sistema fica desregulado, então tu tens um ataque de pânico, basicamente o teu corpo emite um sinal de alerta a dizer que está ali um perigo qualquer, que de facto não existe, mas que o corpo não sabe disso porque ele está a perceber, o teu sistema está a perceber de alguma forma que há esse perigo. Sim? Faz sentido? Então, sim, concordamos que, sim, então estamos de acordo que a ansiedade é uma manifestação de medo. Podemos estar de acordo em relação a isso? Sendo que a ansiedade é então o tal sentimento ou emoção de fundo o medo é a tal emoção mais instantânea de onde deriva esta ansiedade. Pode ser? Há aqui este delay. Sim. Então sim, eu acho que vamos estar de acordo em relação a isso. Se não estiveres de acordo também ainda podes dizer. Mas, de facto, nós temos medo de quê? De que é que nós temos medo, afinal? Sim? De que é que nós temos medo, afinal? Sim, então temos opiniões divergentes. A Teresa diz que não, que acha que não. A Ana diz que sim, a Manuela diz que sim. Sim, a Teresa, queres explicar porque é que achas que não? Que é para eu ter a oportunidade, então, de trocar aí algumas impressões contigo, se for caso disso. Sim? Então, vamos já falar sobre isso, sobre os nossos medos, mas então vamos fazer aqui um parênteses, porque vamos falar sobre outra situação, que é o tema da nossa Masterclass de hoje, que é o tema da depressão. Sim? Quando é que são os sinais de alerta de que tu podes estar a ficar deprimido? Quando não tens interesse ou prazer em atividades que antigamente eram divertidas para ti, quando começas a perder ou a ganhar peso sem ter feito alterações na dieta nem no estilo de vida, quando começas a ter problemas com o sono, ou dormir pouco ou a dormir demais, que é a mesma coisa, quando tens explosões de raiva, mesmo por motivos bobos. Eu copiei isto do site da Pfizer do Brasil, que é uma farmacêutica, por acaso não tenho aqui a referência, mas sim, eles também tinham a referência a outro site. Mas ter explosões de raiva, mesmo por motivos que não fazem sentido, não é? Também sabes o que isto é. Estar sempre cansado, com pouca energia ou lento, isto pode ser um sinal de alerta. E sentir dificuldade em concentrar-te ou tomar decisões, ou ter um sentimento de culpa ou de inutilidade. Sim? E tenho aqui alguns sinais de alerta, aliás, algumas coisas que eu gostava de te alertar. Atenção que a depressão é real, ela existe e é muito incapacitante. E a ansiedade também. Só que é unânime que ela é sobrediagnosticada. O diagnóstico, ou seja, sobrediagnosticada, o que é que isto quer dizer? Significa que há muitos diagnósticos de depressão que são feitos de forma muito imediatista e, se calhar, em cima do joelho. Faço-me entender? Às vezes tu estás triste. Se tu estiveres triste, fores ao médico de família, ele vai querer dar-te uma solução. E a única solução que ele vai ter é passar-te um antidepressivo. Entendes isso? Não é por má vontade, nem é por falta de profissionalismo, nem é porque sejam uns trafulhas, não é nada disso. Está bem? Os médicos de família, eu tenho vários amigos que são médicos de família, quando aparece uma pessoa deprimida, eles dizem que 80% a 90% dos problemas que vêm no centro de saúde são do fundo do foro psicossomático, ou seja, a grande maioria das doenças que se tratam nos centros de saúde, 80% a 90%, segundo dizem alguns dos meus amigos, 80% a 90% das doenças que aparecem para ser seguidas nos centros de saúde são de foro psicossomático, o que quer dizer que têm a ver com este mecanismo da ansiedade. São as tais defesas a virarem-se contra ti, está bem? Como dizia a Manuela, que fica muito ansiosa, que leva uma dor no peito, sim, leva uma dor no peito, a palpitação, suor, a situação de descontrolo, não é? Tantos outros sinais que nós temos da ansiedade, sinais físicos, porque basicamente o nosso corpo não percebe a diferença entre um perigo real e um perigo imaginário. Se nós estamos a imaginar um perigo, o nosso corpo vai reagir como se fosse um perigo verdadeiro, está bem? Então começamos a bater, o coração começa a bater mais rápido, para bombear mais sangue, para dar mais movimento e para dar mais energia para poderes fazer frente
ao perigo que tu estás a imaginar. Percebes o raciocínio? Portanto, é o corpo que se está a defender. Essa dor no peito, no fundo, é o corpo que se está a defender, que se está a preparar para um ataque. Sim? Que é um ataque que tu estás a imaginar que vai acontecer. Ou seja, o teu corpo entra em modo defensivo. Sim? Boa tarde, Ana Clara. Sim? Pronto, então, não é por maldade dos médicos de família, nem por incompetência, nada disso. É que o sistema tem recursos limitados, como tu imaginas, não é? Não há nenhum sistema do mundo. Vai dizer, em Portugal é uma miséria. Pá, não há nenhum sistema no mundo, não há nenhum país do mundo que tenha recursos limitados. Eu tenho alunos na Alemanha e alguns aqui, pronto, a Lili que estava aqui a dar um comentário, teve Covid na Alemanha, ela vive na Alemanha, teve Covid e a forma como foi tratada lá foi com muito menos eficiência do que o que seria tratado aqui ou que estão a ser tratadas as pessoas aqui. Portanto, não tem nada a ver com a questão do país, tem a ver com a questão do sistema. Os recursos são limitados. Não há psicólogos para todos, não há psiquiatras para todos. Pá, os recursos são limitados e se calhar nunca vão ser suficientes. E como o médico, claro, ele não vai fazer educação psicoemocional ou psicossocial, não vai ensinar a lidar com as emoções, porque ele não tem tempo para fazer isso. Ele tem 20 minutos para te ver, em média, não é? Que os tempos médios de consulta que são atribuídos pelos sistemas, acho que é 20 minutos, portanto ele tem 20 minutos para fazer o diagnóstico, portanto tem 20 minutos para correr contigo com um papel na mão, com alguma coisa que ele tenha que te dar uma solução para aquilo que é o teu problema, não é? Então o que é que ele consegue fazer em 20 minutos? Passar-te uma receita, estás a ver? Não é por maldade, nem por incompetência, nem por falta de vontade, nada disso. É porque ele não tem outra solução. Se te mandar para o psicólogo, não vais ter psicólogo, ou então vais ter uma consulta de psicologia de ano a ano. E então não vai resolver nada, não é? Portanto, basicamente não há outra solução, não há outro recurso, e então basicamente o que o médico te faz é arranjar uma solução rápida, que é prescrever-te um antidepressivo. Mas na verdade, o diagnóstico e o tratamento da depressão é de responsabilidade de especialistas, sejam psicólogos ou psiquiatras. Eu prefiro por esta ordem, está bem? Pronto, embora os psicólogos, sim, os psicólogos muitas vezes trabalham um bocadinho como, está-me a surgir um termo que ela cai, mas não é isso que eu quero dizer, trabalham um bocadinho na dependência, sabes, dos psiquiatras. Os psiquiatras têm um papel dominante. Os médicos em Portugal já não são tanto como eram antigamente, mas ainda há aquela cena do médico que é uma espécie de semideus, não é? Portanto, está entre os humanos e deuses, não é? Então, um semideus. Então, tem uma função que às vezes parece dominante, tá? Eu preferia, se eu estivesse nesta situação agora, eu preferia falar primeiro com o psicólogo e depois, ouvido o psicólogo, se calhar o próprio psicólogo me iria recomendar um psiquiatra. Era assim que eu faria, está bem? É uma questão de preferência. Se eu estivesse nessa situação de esses sintomas durante 12 meses. Mas normalmente, pronto, então os diagnósticos são feitos por ambulatório, ou seja, em consultas de 20 minutos, por médicos sem formação especializada e muitas vezes sem sensibilidade para as causas emocionais. Isto também tem a ver com as características de personalidade das pessoas que conseguem ser médicas, não é? Que, pronto, muitas vezes, não quer dizer que sejam todos, mas muitas vezes não são as pessoas mais emocionalmente mais sensíveis. Pronto, é unânime, toda a gente concorda, até os próprios médicos concordam que se sobrediagnostica, ou seja, diagnosticam-se mais depressões do que aquelas que realmente existem, e o diagnóstico e o tratamento é da responsabilidade de especialistas, psicólogos ou psiquiatras. E este tratamento há de tratamento, sim, pronto, lá está, aqui, falar da escassez de recursos do sistema de saúde, que eu te falava, que leva à adoção de medidas com eficácia mais rápidas, e nomeadamente a medicação, mas o problema é que, como depois não há um complemento ao nível de psicoterapêutico e ao nível da educação psicossocial, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu tens que aprender a lidar contigo próprio e com as tuas emoções, e como tu tomas os medicamentos e não aprendes a lidar contigo próprio, basicamente tu acabas por ficar dependente dessa medicação, está bem? E isto é que é perigoso a médio e longo prazo, e é injusto. E é injusto porquê? Porque a medicação pode ser muito interessante, não é? A medicação pode ser muito interessante, mas também te desliga as coisas boas, não é? E o sistema está orientado de uma maneira que trata mais a doença do que as pessoas, não é?
Basicamente, tem este diagnóstico, pumba, esta coisa, não é? Não quer saber da história, não tem possibilidades de saber da história, do enquadramento, das causas daquela situação, tá? Tem determinado, ou seja, tem o tal tratamento sintomático, né? Tratam-se os sintomas, tem ansiedade, sim, vamos lá aqui um ansiolítico, vamos lá então drogá-lo para não sentir essa ansiedade, ok. E esta prescrição é mais orientada a remover os efeitos indesejáveis da ansiedade do que uma solução definitiva que seria tentar resolver as causas da ansiedade. Eu espero que isto esteja a fazer sentido para ti. Se estiver a ficar muito complicado, diz-me, está bem? Os tratamentos são muitas vezes orientados aos sintomas e não são orientados à resolução das causas. Percebes isso? E não é por má vontade, não estou aqui a acusar ninguém, é porque o sistema está organizado assim, está bem? Então, eu acredito que para se resolver um problema tem que se compreender o que é que causou aquele problema, não é? Não basta tentar mascarar ou esconder as consequências, não é? Basicamente, eu estou ansioso, há alguma coisa, alguma causa da minha ansiedade, seja pela forma como eu gero, como eu faço a gestão das minhas emoções, a forma como eu lido comigo próprio, que foi aprendida com certeza na minha infância, etc. Sim? Ok. O que é que eu vou resolver? Vou aprender a lidar comigo e com as minhas emoções de uma maneira diferente ou vou mascarar esta coisa como uma droga, não é? Esta ansiedade e esta insegurança como uma droga? O que é que tu achas que é melhor? O que é que achas que é mais definitivo? O que é que achas que é mais saudável para ti? Não é? Tentar aprenderes uma forma de estar melhor contigo próprio ou contigo própria. Normalmente isto acontece mais em mulheres, eu também vou-te mostrar porquê. Porque é que isto acontece mais em mulheres. Mas o que é que tu achas que é melhor? Resolver o problema de raiz ou mascarar, então pega lá esta drogazita para... Sim? Então, desligar as emoções, não é? Desligar as emoções com os tais medicamentos de ação quase imediata. Há aí antidepressivos que prometem resultados na própria semana. Eu não sei se é assim ou não. Eu não conheço nenhum que tivesse tido esse tipo de resultado milagroso, não conheci. Experimentei muitos antidepressivos, não experimentei nenhum que tivesse esse tipo de ação assim tão rápida, tão imediata, a não ser aqueles que me desligavam completamente e me deixavam a dormir. Mas, então, desligar as emoções pode parecer muito interessante a curto prazo, não é? Pronto, ou seja, um antidepressivo ou um ansiolítico que te põe a dormir e não sei o quê. Tu, a dormir, não tens ansiedade, em princípio. Em princípio, não é? Mas, no fundo, é transformar-nos em zumbis, é quase que mortos-vivos, não é? Porque... se desligarem a tristeza ou as emoções negativas, o mesmo mecanismo das emoções negativas também é o mesmo mecanismo que vai ser desligado, é o mesmo mecanismo das emoções positivas que também vai ser desligado. Sim? Ou seja, tu não tens tristeza, mas também não tens alegria. Sim? Tu não tens dor, mas também não podes sentir prazer. Não é? E então, depois acabas por andar sem valores, sem sentimentos, e completamente desregulado, sim? E depois, as emoções, e isto é que eu acho que é importante, as emoções são muito ricas e devem ser utilizadas e aceites, compreendidas, e devem ser utilizadas mesmo, sabes? Porque são elas que dão, as emoções são o elixir da vida, sim? Sem emoções eu não posso sentir alegria, não posso sentir felicidade, não posso sentir amor, não é? Isso para mim é o elixir da minha vida, não é? Mas eu sinto muitas vezes triste. Ok, então vamos tentar perceber porque é que tu te sentes triste e tentar desmontar isto e contar esta história de outra maneira. Tentar ressignificar, porque tem muito a ver com as histórias que nós contamos a nós próprios, não é? Tem muito a ver com as histórias que nós vivemos no nosso passado. Eu vou-te já mostrar, pronto, já falamos sobre isto ao longo deste ciclo de aulas gratuitas, mas sim, sim, ser humano é ter emoções. Uma pessoa que não é humana, aliás, uma pessoa sem emoções é muito mais parecida com uma máquina do que com um ser humano. Sim, as emoções fazem parte do universo humano, são uma função da psique, não é? Sim. Então, basicamente, de que é que nós temos medo e como aprender a lidar com o nosso medo? Que essa é que é a verdadeira questão. Tanta gente, obrigado, desculpa não estar aqui muito atento ao chat, mas eu estou mesmo numa de te entregar este conteúdo,
Preocupação com alguma coisa, fica ansiosa, leva a dor no peito, já tínhamos falado com a Manuela sobre isso. Sobre a Teresa, que há ansiedade de coisas menos boas e coisas boas, sim. Sim. Ah, não, essa cena de controlar as emoções, quando estamos no. Controlar as emoções em SOS, não é? Ou seja, no momento. Porque, por exemplo, na cognitivo-comportamental, na terapia cognitivo-comportamental, ensino, quando tu estiveres a ter um surto e quando tu estiveres assim a passar-te e estás muito impulsivo, tens que contar até 10. Contar até 10. E depois. Isto só servia, depois as pessoas diziam-me isso e eu, ok, quando eu estiver assim, vou contar até 10. Só que o problema é que quando eu estava lá, eu esquecia-me de contar. Então, eu percebi que o que faz a diferença não é contar até 10, é decidir começar a contar. Entendes o que eu te estou a dizer, Sara? Sim? Então, não adianta controlar as emoções se elas não estiverem explicadas e compreendidas. Ou seja, não é no momento. Tu tens que estar preparada para lidar com essas emoções. Ou seja, as histórias que tu contas a ti própria têm que mudar antes de tu teres esse pico emocional que te leva à impulsividade. Deixa lá ver se eu explico melhor. Tu tens uma situação de ansiedade, por exemplo, uma situação de ansiedade e tens uma emoção reativa, não é? Porque tu te sentiste em perigo. E sentiste-te em perigo porque sentiste que tinhas medo de alguma coisa. Já te vou mostrar quais são os nossos medos. Se tu perceberes que aquele medo é irrealista, não é? E se começares a trabalhar com outra coisa que substitua esse medo, e nomeadamente a autoconfiança, e tu percebas, eu confio em mim, eu consigo resolver, sim? Eu confio em mim, eu consigo resolver. Então, no momento em que tu estás perante aquela situação, como tu confias em ti e tu consegues resolver, tu já não vais ter aquela reação instantânea e impulsiva. Sim? Cada um arranja a sua técnica. Pois, esse é o problema, é que andamos todos a tentar inventar técnicas. Mas está tudo inventado. É tão estúpido como tentar inventar outra vez uma roda. Sim? As coisas estão inventadas. Há 2600 anos atrás, os filósofos estoicos e os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, já falavam sobre estas coisas das emoções. Já falavam sobre estas coisas da impulsividade. Sim? Então, quando eu tento inventar uma solução para mim próprio, sem utilizar todas as soluções que já existem, é um bocado idiota isso, é um bocado estúpido, porque é como se eu estivesse a inventar uma roda outra vez. Não é? É muito mais fácil pegar, imagina, numa receita e fazer um bolo, do que estar a inventar uma receita para um bolo. A probabilidade de correr melhor quando eu sigo uma receita é maior. Não é? Através de afirmações positivas, e de ressignificações nos nossos cursos, nós trabalhamos muito a ressignificação, a reconciliação, a reprogramação mental. Portanto, há uma série de exercícios que podemos fazer, quer ao nível cognitivo, quer ao nível emocional, para os 3 níveis da consciência, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Funcionam os 3 de maneira diferente, reprogramam-se de maneira diferente. Tá? E eles têm que estar todos alinhados para naquele momento tu teres aquela resposta positiva que tu queres ter, ou pelo menos não ter a tal resposta negativa que tu queres ter. Sim? Sim, as afirmações positivas são uma parte da solução, sem dúvida, mas não são a solução completa. Sim? Então, como aprender a lidar com o medo? E perceber de que é que nós temos medo, afinal. Sim, isto é muito útil, porque uma das coisas que eu acho que é muito importante é nós compreendermos o que é que se passa dentro de nós, como é que são estas reações. Sim, porque quando nós compreendermos como é que são, conseguimos dar um novo significado às nossas emoções e pensamentos. Exatamente, Sara. Porque muitas vezes eu vou-te mostrar quais são os pensamentos mais dominantes. Sim, o nosso maior medo é o medo da escassez. É o medo de não termos aquilo de que nos faz falta. É o medo de não termos aquilo de que precisamos. Sim? E agora toma nota, porque isto vai ser muito rápido, mas vai ser muito importante. Tá bem? E mais ninguém te vai contar isto.
Tá? De que é que tu precisas? De que é que o nosso inconsciente precisa? Se quiseres, de que é que o teu ego precisa? O ego não é um bicho mau, tá bem? Então vá, isto é uma cruz, não é? Que significa, aliás, que vou trazer para aqui os 4 funções da psique descritas pelo Carl Jung, que foi o pai da psicologia moderna, talvez, juntamente com Freud, não é? Acho que até mais o Jung do que o Freud. Então, a intuição, razão, sensação e emoção são as 4 funções da nossa psique. Sim? Todos nós temos as 4 funções. Todos nós temos as 4 funções. Todos. Todos. Só que algumas pessoas têm uma função, aliás, todos nós temos uma função primária, uma secundária e uma primeira auxiliar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a forma como nós organizamos estas 4 funções é diferente de pessoa para pessoa. Está bem? Eu sou 50% emocional, 50% racional. É uma coisa que é rara acontecer, mas que às vezes acontece. Sim, se calhar também depois de algum trabalho, é capaz de ser normal. Mas sou mais intuitivo do que das sensações. Há pessoas que são mais emocionais, há pessoas que são mais racionais, há pessoas que são mais intuitivas, há pessoas que são mais da sensação, mais práticas, se quiseres. Está a fazer sentido para ti? Sim? O que é que acontece? Isto tem a ver então com as funções da psique. E associadas às funções da psique, nós temos também outra coisa que é... Desculpa, que isto aqui está repetido. Pronto, que são as necessidades. As pessoas mais intuitivas têm maior necessidade de relevância. As pessoas mais emocionais, como é o caso da Sara, que está a dizer que é muito emocional, têm mais necessidade de ligação e de afeto. A pessoa que é mais sensitiva tem mais necessidade de variedade, de coisas novas, sabes? E a pessoa que é mais prática tem mais... que tal? Quero conhecer coisas novas. Vamos lá então conhecer coisas novas. E as pessoas que são mais racionais têm maior necessidade de segurança. Está bem? Então, mas como eu disse, todos nós temos as 4 funções. Portanto, todos nós temos as 4 necessidades. Aliás, ainda temos mais 2, que eu não vou falar sobre elas hoje, mas ainda temos mais 2 necessidades fundamentais da nossa psique. Tá? Mas, então, esta para explicar que se eu sou mais emocional, eu preciso mais de ligação e de afeto. Então, qualquer coisa que ponha em causa as minhas ligações e o meu afeto, para mim, é absolutamente dramático, não é? Mas, por exemplo, se eu fosse mais racional, se houver uma pessoa mais racional, nesta sessão não estão pessoas racionais, só estão pessoas mais emocionais. Tá? No meu trabalho não há muitas pessoas mais racionais. No meu trabalho, normalmente, o meu cliente típico, o meu aluno típico, são pessoas emocionais. Porque as pessoas racionais não estão nem para aí viradas, eu também, se calhar, não estou virado para elas. Não é? Eu estou virado para estas pessoas que precisam de ligação e de afeto. E é para isto que eu trabalho, para estas pessoas que eu trabalho. Porque eu sou assim, a minha raiz é essa. Eu sou emocional e sou intuitivo. Não é? Aliás, primeiro intuitivo e depois emocional, é essa a ordem. Então, depois, as pessoas que... então, basicamente estas são as situações que nós precisamos, aquilo que são as nossas necessidades. Ou seja, as pessoas mais emocionais precisam de ligação e de afeto, as pessoas mais racionais precisam de segurança, as pessoas mais intuitivas precisam de relevância e as pessoas mais sensitivas, mais práticas, se quiseres, o outro mesmo de sensação sensitiva é prático, neste contexto. Às vezes as palavras no ambiente da psicologia, no ambiente deste tipo de literatura, não querem dizer exatamente as mesmas coisas que no senso comum, está bem? Por isso é que eu estou aqui a sublinhar que sensação tem a ver com este aspecto mais prático, aquele aspecto mais palpável. Boa? Então, basicamente, depois isto vai constituir o eixo da percepção e este vai constituir o eixo da decisão. Ou seja, a minha decisão vai ser ou racional ou mais emocional e há pessoas, o meu eixo da percepção, ou seja, a forma como eu percebo a realidade vai ser mais intuitiva ou mais prática, se quiseres. E depois da percepção vem a decisão, que vai ser mais emocional ou mais racional. Mas isto está muito ligado então às necessidades, está bem? O que é que acontece de uma pessoa que precisa de ligação e de afeto, que é uma pessoa muito emocional? Socialmente é uma pessoa mimalha,
não é? Me malha e tal, só precisa de colo, o que ela quer é colo e não sei o quê. Uma pessoa que quer relevância, uma pessoa intuitiva, precisa de relevância, precisa de fazer a diferença na vida de outras pessoas, que é o meu caso. Eu tenho essa necessidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas não é para marmar, não é para ser, sei lá, para ser aplaudido ou para ser validado. Não, não é isso. Eu quero mesmo fazer a diferença, tá? Mas as pessoas, está-se a armar e tal, tem a mania que sabe, tem a mania que faz e não sei o quê, não é? Se calhar as pessoas que são intuitivas têm muito essa crítica. E as pessoas que querem mais razão, que são mais racionais, querem mais segurança, não se decidem, não é? Só que aquelas pessoas ficam no impasse, não é? Porque é que os homens muitas vezes ficam no impasse, as raparigas, isso acontece muitas das vezes, as raparigas, eu queria mais um compromisso e tal, vamos lá então comprar uma casita, ou então pensar num filhote, ou assim, não sei bem, depois começam a dizer, não sei se nasci para isso, não sei o quê e tal. Porquê? Porque eles precisam da segurança, eles precisam ter o controle, estás a entender? Então, se sentem aquilo ameaçado, se sentem que vão perder o controle de parte da vida deles, eles vão se tentar pôr de fora. Estás a entender isto? Sim, porque eles querem ter o controle. Uma pessoa que quer a sensação, a mais variedade, não é? Então, mas esta pessoa então vai ser um cagão. Este aqui, desculpa o termo, lá me saiu um. É? Vai ser um indeciso, não é? Uma pessoa, depois as pessoas dizem, parece que não se decide, parece que quer, outras vezes não quer, eu não entendo bem e tal, não é? Sim, ele está nessa dúvida, porquê? Porque para ele é importante ter segurança, é importante, sim, e por isso é que ele não se quer decidir, porque ali ele está seguro, não é? Naquela situação ele está seguro, noutra situação ele não sabe como é que é, portanto, para ele o importante é ter segurança, a necessidade dele é ter segurança. E a sensação, a variedade, então a necessidade de variedade, não é? Tipo, são aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho colaboradores, quase todos os meus colaboradores e os meus colegas são sensitivos, sim? Portanto, eles gostam de variedade, o que é ótimo para mim, porque como nós fazemos tantas coisas e tantas coisas diferentes, eu posso meter muitas coisas nas mãos que eles vão se adaptar e vão até gostar de tarefas novas e de coisas novas. Qual é o meu problema? É que eles não são intuitivos, e como não são intuitivos, eles não têm a capacidade de ver a totalidade da coisa, não é? Então, como eles não têm a capacidade de ver a totalidade da coisa, quando eu estou a falar de uma estratégia global, falar de um plano para o ano e não sei o que e tal, eles estão todos a abanar com a cabeça, mas o que eles querem saber é o que é que eu lhes vou pedir para fazer essa semana, não querem saber lá da estratégia para o ano, isso depois é resolve, não é? Entendes isto? E como cada um de nós vê o mundo sobre a sua própria perspectiva, nós temos uma perspectiva sobre os outros muito julgadora, não é? E as pessoas que são racionais têm o hábito de ser mais dominantes, embora a razão seja escrava a razão seja escrava da paixão e da emoção, como dizia o David Hume, e é verdade. As pessoas mais racionais têm a mania de criticar muitas pessoas emocionais. Portanto, as pessoas emocionais, de alguma forma, têm muita dificuldade em lidar e manifestar com as suas necessidades de afeto, porque têm medo, então, de serem consideradas mimalhas, não é? As pessoas que querem muita sensação são aquelas que não se decidem. E tal, não se decide, agora quer uma coisa, amanhã quer outra. Sim, esta pessoa precisa de coisas diferentes todos os dias. Sim, ela decide, só que decide-se uma vez, um dia decide uma coisa, outro dia decide outra, e não está nada mal, está tudo bem, é assim mesmo, esta pessoa é assim. Sim? Então, o que é que nós temos medo? Temos medo que isto nos falte, temos medo que estas nossas necessidades nos faltem. A relevância, a ligação e afeto, a variedade e a segurança. E todas as pessoas que são ansiosas ou que têm estes sintomas, que muitas vezes são confundidos com depressão, mas são então as tais dificuldades de lidar com as nossas emoções e com as tristezas, foram vítimas deste ciclo que eu falei sobre ele nas aulas anteriores, que tem então a ver com as feridas emocionais, está bem? Ou seja, basicamente todas estas pessoas foram de uma forma real ou imaginária, não tomes conclusões precipitadas se não tiveres visto as aulas anteriores. Então, de uma forma real ou imaginária, elas foram abandonadas, foram rejeitadas, foram humilhadas, foram traídas e foram injustiçadas. E então, basicamente, elas têm estas feridas emocionais. Então, com base nestas feridas emocionais, das quais elas se sentiram culpadas, elas desenvolveram a crença limitante, elas começaram a achar que não são suficientemente boas. É a tal crença da insuficiência, a tal crença da escassez. Lembras-te que estás a falar? Sim? Então, não sou suficientemente bom, não sou suficientemente capaz e não sou suficientemente merecedor.
Sim? Então as pessoas desenvolvem esta crença limitante. E então é aqui que nasce o medo. Estás a ver onde é que nasce o medo? É aqui. Porquê? Como tu não és suficiente, tu não podes confiar em ti, não é? E não podes lidar com a tua culpa, porque se tu lidares com a tua culpa, não vais ter o afeto, não vais ter a segurança, não vais ter o reconhecimento, não vais ter a variedade, porque na verdade todas estas coisas que nós necessitamos, elas dependem de outras pessoas. Nós temos a mania que podemos viver sozinhos, mas nós somos bichos sociais, nós somos animais sociais. Nós precisamos de outras pessoas para satisfazerem as nossas necessidades. Em termos emocionais, claro, não é? Em termos de, quer dizer, tipo, fazer coisas novas sozinho, se calhar não tem piada nenhuma. Ter relevância para si próprio, ok, também não tem piada nenhuma. Ter razão sozinho, também não tem piada nenhuma, não é? Quer dizer, tipo, eu estar aqui a estabelecer um grande raciocínio e a falar sozinho não tem piada nenhuma. Portanto, nós precisamos de outras pessoas, precisamos de confronto com outras pessoas, confronto, entre aspas, de interação com outras pessoas, não é? Então, basicamente, vamos sentir que temos medo de não sermos suficientemente bons para termos então aquelas coisas de que precisamos, não é? Que estaria aí fora deste círculo, mas que estaria ameaçado por estas feridas emocionais. Então, sim, com base neste comportamento de medo, com base neste medo, nós ficamos ansiosos, temos um comportamento muito cauteloso e isto normalmente quando nós vamos a medo à situação a coisa corre mal, não é? Depois as pessoas dizem, eu sabia, eu parece que adivinhava que ia correr mal. Pois, mas será que correu mal porque tu adivinhavas ou será que, será que tu adivinhavas que ia correr mal ou será que correu mal porque tu adivinhaste que ia correr mal? Pensa nisso, não é? Porque muitas vezes a energia que nós pomos nas coisas já condena as coisas a ficarem mal, não é? A correrem mal, não é? Tipo, se eu vou cauteloso, se eu vou com muito medo, por exemplo, a uma entrevista de emprego, vou com muito medo a uma entrevista de emprego, vamos chegar lá, vou-me borrar todo e se calhar não vou fazer as perguntas certas, não me vou posicionar da maneira certa, vou transpirar, vou ter palpitações, não vou ter um comportamento que me vá permitir ter o resultado ótimo, não é? Uma coisa é eu ir para lá com confiança, saber, ok, não é? Como eu fui às minhas últimas entrevistas de emprego, depois de ter feito o meu próprio processo de crescimento e de evolução, eu ia às entrevistas de emprego confiante, sim? E então, antes de dizer as coisas sobre mim, eu queria que o empregador me dissesse sobre ele, porque aquilo podia não me interessar. E eu era muito claro nisso. Olha, falo-me da proposta, porque se calhar estarmos aqui a gastar tempo na entrevista e se calhar não me interessa, não é? Sim, eu fazia isto, punha logo as cartas na mesa. O que é que acontecia? Com esta atitude, não é, de força e de segurança e de confiança, as pessoas diziam, não, eu quero este gajo, eu quero que este gajo trabalhe para mim. E eu tive que sair muitas vezes das entrevistas a dizer, pá, lamento, mas não é o que eu estou à procura. Sim. E nessa altura, a última vez que andei à procura de emprego foi em 2009, talvez 2010. Sim? Nessa altura era o pico da crise. Portugal estava na miséria. Assim, com a cena da Troika, não sei quem. Deves-te lembrar disso, não é? Mesmo nessa altura, eu recusei várias propostas de emprego. Pá, não é aquilo que eu procuro. Porquê? Porque eu confiava, não é? E depois eu chegava a casa, os meus pais davam-me cabo da cabeça, porque na altura a vida tinha-me corrido para torto. E eu estava em casa dos meus pais. Eles diziam, devias ter aceito e não sei o quê. Não, mas aquilo não é para mim e tal. Ganhava-se mal e não era para fazer uma coisa que... mas tens que aceitar o que houver... Não tenho que aceitar o que houver, tenho que aceitar aquilo que me realizar, eu já não quero migalhas, não é? Porquê? Porque eu tinha deixado de achar que não era suficientemente merecedor, eu já não aceitava migalhas, percebes o que eu te estou a dizer? Eu confiava em mim próprio, eu quebrei este ciclo, e a partir do momento em que eu quebrei este ciclo, eu comecei a confiar mais em mim, e então comecei a controlar a minha ansiedade, e quando comecei a dizer, a controlar não, ela começou simplesmente a deixar de aparecer, aquela ansiedade que é má, que é patológica, não é? Agora, não te vou dizer que não tenho ansiedade, amanhã vou ter uma reunião importante, não me sinto ansioso em relação a ela. Sinto, e ainda bem que me sinto ansioso, sabes porquê? Porque assim eu vou-me preparar, em vez de ver a Netflix à noite, vou-me sentar a preparar a reunião e vou antecipar a coisa para poder trabalhar, e isto é positivo, eu chamo isto de ansiedade também, e literalmente pode-se chamar ansiedade, não é? É uma ansiedade positiva, sim, eu vou-me preparar para a minha reunião. Não vou ter medo do que pode acontecer, porque na verdade eu confio em mim e confio que aconteça o que acontecer, eu vou reagir de uma forma positiva. Não tenho medo de fracassar, não tenho medo de cair, não tenho medo de falhar, porque eu confio em mim. Entendes isso? Sim?
Quebrei este ciclo da insuficiência, do não sou suficientemente bom, não sou suficientemente capaz, não sou suficientemente merecedor. Sim? Faz sentido isto? E quebrei este ciclo, já não tenho medo. Sim, eu sou emocional também, eu tinha medo de ficar sozinho, porque para mim era um drama ficar sozinho. E como eu tinha medo de ficar sozinho, como eu era muito emocional, e isso era a minha maior necessidade, em que é que eu me metia uma e outra vez? Em relações tóxicas, em pessoas que me manipulavam, que me usavam, que me tratavam mal, que não me deixavam ser eu próprio, que me julgavam, que me criticavam. Não é? Como é que eu me ia sentir seguro neste ambiente? A ser bombardeado por pessoas tóxicas que me criticavam, que me julgavam, que me censuravam todo dia. E eram tantas pessoas, porque no fundo eram todas aquelas que eu me envolvia por causa da minha própria insegurança. Então eu envolvia-me com pessoas que me criticavam, que me julgavam, que me humilhavam, que me traíam, que me injustiçavam. Como é que raio eu podia não ser deprimido? Valha-me Deus. Rodeado com esta gente idiota, como é que eu podia não ser deprimido? Entendes isto? Porque eu comecei a acreditar que as outras pessoas é que tinham razão e eu é que estava errado. E não, eu só estava rodeado de gente idiota. Percebes o que eu te estou a dizer? E porquê é que eu estava rodeado de gente idiota? Porque eu era dependente emocional. Porque por causa de eu ser emocional, eu ter dessa necessidade de afeto e de ligação, e como eu achava que não era suficientemente bom para ter relações boas, eu aceitava umas relações de merda. Desculpa o termo. Aceitava uma relação qualquer. Entendes? Aceitava migalhas, e depois as pessoas vinham no início, deitavam migalhas como milho aos pombos, e depois eu habituava-me às migalhinhas, e depois andava durante 5 ou 6 anos, ou 7 anos, como eu tive uma relação de 7 anos. 7 anos a dormir no sofá. Entendes isso? 7 anos a discutir, com discussões, com ciúmes, com cenas de ciúmes, e ao fim de 7 anos só acabou porque eu percebi que afinal quem me traía era ela. E há 7 anos a acusar que eu a traía, estás a entender? A deixar-me sempre na insegurança, a deixar-me sempre na cena da insuficiência, a deixar-me sempre a criticar, sempre a bombardear, sempre a controlar. Estás a perceber isso? Como é que era possível eu não estar deprimido com este bombardeio? Dos meus pais, ou do meu pai, da minha ex-mulher, dos meus amigos, porque entanto eu também tinha os amigos assim, não é? Depois nas empresas onde eu ia parar, durante uma boa parte desse tempo era empresário por conta própria, também não foi uma boa opção, foi o tal psiquiatra que irresponsavelmente me aconselhou, vê lá o que é que os psiquiatras são capazes de fazer. Esse gajo, que não tem outro termo, com 21 anos, apanhou-me deprimido dentro do consultório e aconselhou-me a trabalhar por conta própria. Eu não tenho mais comentários sobre isso. Está bem? Então é assim. E depois eu também mostrei nas últimas aulas. Como eu acho que não sou suficientemente bom, nada me é suficientemente bom, nada me satisfaz. Olha-me Deus, ele não sabe o que quer, não é? E então eu interiormente pensava, eu não tenho solução, vou ficar triste, ficava angustiado. Esta angústia levava-me à depressão, esta depressão levava-me à sensação de insuficiência. E esta sensação de insuficiência levava-me novamente à cena do não sou suficientemente bom. E lá começava o ciclo outra vez, lá andava a roda, não é suficientemente bom. Sim, mas depois há uma cena qualquer, nós temos dentro de nós, assim, uma mola qualquer que às vezes nos empurra para a frente, não é? Nos faz, não, vamos procurar uma alternativa, vamos ser diferentes. Então eu entrava neste mecanismo que eu chamo de compensação generalizada, que era o perfeccionismo. Não, agora eu vou ser perfeito, vai ser tudo arrumadinho, agora ninguém me vai criticar porque eu vou fazer tudo perfeito, que é para ninguém me poder criticar, ninguém me poder julgar, e portanto vai fazer tudo perfeito, então tem que estar perfeito, isto tem que estar perfeito, então tanta ansiedade para tanto ficar perfeito, eu focava-me em tudo, né? Tem que estar perfeito na minha vida ali, tem que estar perfeito aquilo, tenho que fazer mais isto, mais aquilo, ou seja, expressava-me, focava-me em milhões de coisas em simultâneo, que é o tal multifoco, criava expectativas em relação a muitas coisas em simultâneo, e o que é que acontecia? Esbardalhava-me, pois claro, esbardalhava-me. Porquê é que me esbardalhava? Porque ninguém tem energia para se direcionar para todo lado. Mas isto era o quê? Era a minha sensação de insuficiência. Percebes este ciclo? Isto é uma armadilha. E é por isto que as pessoas se sentem ansiosas. E é por isto, eu acredito que é mesmo por isto que as pessoas se sentem ansiosas. E acredito que é por isto que as pessoas acabam por cair em depressão. Sabes? Desculpa ter-me entusiasmado. Isto mexe mesmo com as minhas tripas.
Sim? Então, basicamente, o que nós temos medo é disto, sabes? É do abandono, é da rejeição, é da humilhação, é da traição e da injustiça. Sim? Estas são aquelas razões pelas quais nós não confiamos em nós próprios. A grande maioria de nós, e eu acredito mesmo nisto, que o real motivo da nossa ansiedade e da nossa depressão é o histórico de um abuso emocional. E atenção, lá nas feridas emocionais, não, lá nas relações tóxicas, na aula das relações tóxicas, eu expliquei isto. Atenção, que super proteger alguém também é um abuso emocional, tá? Vou repetir. A superproteção é um abuso emocional. Porquê? Quando eu digo ao meu filho, não faças isto, não, vou-te por aqui numa redoma. Eu não permito que o meu filho desenvolva confiança nele próprio. Percebes isso que eu te estou a dizer? A minha sogra, quando o meu filho fez 1 ano, a minha ex-mulher foi para casa, foi trabalhar, estava em casa, foi trabalhar, e então o meu filho foi para a casa da minha sogra. E a minha sogra chamou-me lá, filho, então, eu tenho aqui o terraço, gostava que o menino pudesse andar aqui ao ar livre, então olha, vamos fazer assim, vamos pôr aqui uma cerca, e vamos pôr uma cerca aqui com um piso daquele dos ginásios, para ele poder brincar aqui e poder cair. E eu disse, está bem, depois a gente depois vê isso. E depois, entretanto, voltei lá e levei-lhe um saco de algodão, um frasco de água oxigenada, um de betadine e um coisa de arnigel, da arnica. E disse, olha, sogrinha, primeiro não vamos pôr cerca porque o meu filho não vai ficar preso, ele vai ser ensinado a ser livre, não vai ser ensinado a ser preso. Primeiro ponto. E segundo ponto, se ele cair, tem que se levantar, tem que ajudá-lo a levantar-se, e se esmorrar, desinfeta com isto, que era a água oxigenada e a betadine, e se pisar, põe isto, se faz favor, que era o arnigel. Sim? Para quê? Que é para ele poder desenvolver esse tal músculo da autoconfiança, percebes isso? E sabes o que é que o meu filho faz agora? Manda-me mensagens Manda-me mensagens, eu estou autorizado por ele a fazer isto, que vou fazer agora. Manda-me mensagens do WhatsApp da mãe dele, olha. Fazer acontecer. Consegues ouvir a voz do meu filho? Eu disse-lhe que ia fazer isto, eu pedi-lhe autorização. Fazer acontecer. 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 Eu não consigo parar, peraí que eu perdi. Fazer. Sim, além de se pôr de pé em cima dos meus ombros e querer que eu caminhe, também com 5 anos. É equilibrista. Eu é que tenho medo que ele caia. Sim, é isto. Sim, porque eu tenho a noção de que a autoconfiança é a maior força que ele pode ter no futuro. E se calhar, se tu tens uma depressão, a autoestima diminuída, ou se tens ansiedade, é esse músculo da autoconfiança que tu tens que desenvolver. Sim, é esse músculo da autoconfiança, de confiares em ti próprio. Não é de confiares que não vais cair, é de confiar que mesmo que caias, tu vais conseguir levantar. É isso. O mais importante é a gente levantar-se quando cai. Sim. Então eu acredito mesmo que o real motivo da ansiedade e da depressão, genericamente, tá bem? É o histórico de abuso emocional. Eu não conheço ninguém deprimido que não tenha tido. Não conheço ninguém. Eu conheço muita gente deprimida. E não conheço ninguém que não tenha tido abuso emocional. Sim? Sim. Ninguém. E foi assim que esse abuso, então esse abuso emocional tornou-se parte da tua personalidade. A Ana Cristina está a dizer que o problema é quando confiamos em nós mesmos e somos fortemente julgados. Acontece contigo. Não, Ana.
O teu problema é que prestas atenção a esse julgamento. O problema não é os outros julgarem, tu vão-te sempre julgar. O problema é tu prestares atenção a esse julgamento, porque tu ainda precisas da validação de outras pessoas. O problema é esse, é tu precisares da validação dos outros. Sim. Eu fui julgado toda a minha vida. E quando eu desisti de fazer aquilo que eu achava que ia deixar, que ia fazer com que deixasse de ser julgado ou deixasse de ser criticado, eu desisti das pessoas, literalmente, e fui tratar da minha vida. Aí eu comecei a ser um motivo de orgulho, sabes? Há tipos da minha família, tipos e tipas, pessoas da minha família, de sangue, não é? Aquela família, tipo, família, não é? De ligações familiares, que passavam por mim na rua e atravessavam para o outro lado da rua para não terem que se cruzar comigo. E agora dizem que eu sou um orgulho. Que engraçado. Agora dizem que eu sou um orgulho. Sim. Sabes porquê? Porque quando eu vivia com medo de ser julgado, com medo da crítica, eu não era eu próprio. Eu era uma máscara de mim próprio. Eu andava a fingir que era outra coisa que na verdade eu não era. E quando eu desisti de fazer aquilo que eu achava que era mais validado pelos outros, eu comecei a fazer aquilo que fazia diferença para mim e que fazia sentido realmente para mim. Então comecei a fazer aquilo com coração, com alma, sabes? E os resultados começaram a aparecer. Sim, quer ao nível profissional, quer ao nível social, comecei a ter resultados numa empresa, comecei a ter, a ganhar prémios, que era uma cena fixe, a ter amigos, a sair, a ir para os copos, malta que me convidava, malta que insistia para eu sair com eles, vê lá, eu que era rejeitado e que era abandonado e que ninguém se lembrava de mim, começaram a insistir, não, tens que vir, mas tens que vir, eu vou-te buscar. Sim, isto começou a acontecer, e começaram a aparecer resultados, começaram a aparecer relações abertas, relações francas, amizades duradouras, sabes? Verdadeiras. E foi porquê? Porque eu fechei a porta às críticas, fechei a porta ao julgamento e comecei a ser eu próprio, sabes? E eu comecei a perceber que aquilo que eu andava a fingir que era para agradar às pessoas que na verdade se calhar nunca se deixaram agradar com nada, era bem pior do que aquilo que na realidade eu era. Então eu aprendi isto. Sim, aprendi a ser eu próprio. Aprendi a buscar dentro de mim a minha essência. Sim. E deixei de estar à espera que alguém me viesse salvar. Eu resolvi salvar-me a mim próprio. Sim? Então sim, a verdade é que tu aprendeste a não confiar em ti com base nestes abusos emocionais, sejam das feridas emocionais, seja da superproteção, tá? Em Portugal não se fala muito sobre isso, aliás, ainda não vi nenhuma literatura em português, nem no Brasil, sobre isso, mas os americanos até já têm uma associação americana de attachment trauma, que é trauma da vinculação, sim? Os traumas causados durante este processo dos primeiros 7 anos de vida. Sim, sim, é real. E é lá que vivem os problemas. Ana Cristina, insiste, querida. Insiste. Ser tu própria. Está bem? Os resultados vão surgir. Ser tu própria. Ser tu própria, é sério. Não é? Epá, todas as pessoas. Essa é a coisa que eu aprendi na vida é que, em várias coisas, é que, em vários contextos, é que. E há vários autores a dizer isto, portanto, não é só uma cena minha. No fim, tu vais estar sozinha. Tu vais morrer sozinha. E a grande maioria das pessoas por quem nós mudamos de opinião, mudamos de trajetória hoje, não vão estar connosco até o fim da nossa vida. A única pessoa que é responsável por ti, a única pessoa com quem tu vais ter que levar todos os dias da tua vida é contigo própria. Pensa nisso. Sim? Então, assim, a boa notícia é que se nós aprendemos a não confiar em nós, também podemos aprender a confiar, não é? Então podemos aprender tudo outra vez, podemos renascer, podemos reinventarmos-nos, sim? E eu acho que agora é a tua vez de ser positivo, de ser confiante, de ser amado, verdadeiramente amado por aquilo que és e não por aquilo que finges que és. Sim?
Que bonito, o chat está para aí tão animado, tão lindo. Anda para aí tanta gente a falar. Sim, agora é a tua vez. Quem acha que agora é a tua vez? Se tu achas que agora é a tua vez, diz eu, agora é a minha vez. Vamos lá, escreve aí, se faz favor. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Boa, Sara. Agora é a tua vez. E mais, quem chega à frente? Mari. Boa. Agora é a tua vez. Já estás a caminho. Boa. E mais, dar um murro na mesa. Basta. Basta desta farsa, basta desta cena, basta de falta de autoconfiança, basta de medo. Sim? Vamos começar a reconstruirmos-nos por dentro, aprender a amarmos-nos a nós próprios. Sim? O José Manuel Pinto, agora é a minha vez. José Manuel Pinto, que na verdade é a Maria, é isso? Ou não? É mesmo José Manuel Pinto. Agora é a minha vez. Muito bem, estamos juntos. Sim. Sim, murro na mesa. É isso mesmo, murro na mesa. Sim, agora é a minha vez. Eu sou suficientemente bom para ser amado. Sim. Posso não ser amado por todas as pessoas. Nem tenho essa pretensão. Tá? Mas mais importante do que ser amado pelas outras pessoas é ser amado por mim próprio. E é uma coisa que eu aprendi a dizer ao espelho, que custou muito aprender a dizer ao espelho, e agora vou-te dizer a ti, olhos nos olhos. E eu gostava que tu fosses capaz de aprender a dizer isto também. Eu amo-me e aceito-me tal como sou. Sim? Eu amo-me e aceito-me tal como sou. Independentemente dos meus erros, das minhas falhas, dos meus fracassos, independentemente das críticas, dos julgamentos, independentemente do que os outros dizem. Isto pode parecer egoísmo, mas é amor próprio. Sabes? É diferente. Egoísmo e amor próprio é diferente. Eu não vou aceitar mais migalhas. Eu não vou aceitar mais migalhas em coisa nenhuma. Em coisa nenhuma. Sim. Eu dou-me por inteiro. Eu dou-me sem reservas. Eu dou-me sem reservas ao trabalho. Dou-me sem reservas às ligações. Portanto, eu mereço, no mínimo, o mesmo que eu dou. Tudo. Não conheço essa tal da zona cinzenta. Está bem? Ou gostam, ou não gostam. E não há problema nenhum em não gostarem de mim. Não há mesmo problema nenhum. Sim? Eu gosto. E há pessoas que gostam. E o problema é que, quando eu queria que determinadas pessoas, que se calhar aquelas que estavam mais próximas, gostassem de mim, nem eu gostava de mim próprio, sabes? Nem eu gostava de mim próprio. Então sim, olha, com base nesta experiência e com base nestas descobertas que eu fiz, desta armadilha da minha mente, eu percebi então que era a falta de autoconfiança, e esta falta de autoconfiança vinha do medo, e este medo vinha de eu achar que não era suficientemente bom, que não era suficientemente capaz e que não era suficientemente merecedor. E tudo isso era mentira. Eu sou suficientemente bom. Eu sou suficientemente capaz e muito mais até do que isso. E sou suficientemente merecedor e muito mais até do que isso. Sabes? Então sim, eu aprendi a amar-me e a aceitar-me tal como sou. E entretanto, sim, agora tenho uma vida apaixonada, faço o que eu gosto. Tenho, sei lá, estou tão bem. Estou rico. Estou. Sei o meu Euromilhões. Sim. Queres que te mostre o meu Euromilhões? Mas como aqui vai ser difícil. Então vá, olha, no meu aniversário, os meus alunos, as minhas alunas sobretudo, fizeram-me uma surpresa. E então, fizeram este quadro e escreveram aqui algumas mensagens
sobre a forma como a minha experiência as tinha transformado. Sim? Sabe o que é que aquilo significa? Que aquelas pessoas gostam de mim. E gostam mesmo de mim. E gostam de mim não por uma farsa, mas por aquilo que eu genuinamente sou. Porque elas conhecem o meu melhor e o meu pior. Eu não escondo nada dos meus alunos. Está bem? Nos grupos dos meus alunos eu sou igual a eles. Sim, eu também tenho fragilidades, também tenho vulnerabilidades. E se há coisa que é diferente nos meus grupos é que ali está ok nós assumirmos as nossas vulnerabilidades. Eu não tenho que ter medo de assumir a minha vulnerabilidade, assumir a minha fraqueza. Eu não tenho que ter medo de ser atacado, porque ninguém me vai atacar. As pessoas vão me aceitar. Eu não é gaivotas, podem dizer aí, que andam por aí algumas gaivotas. Sim, este grupo chamam-se as gaivotas, este grupo das pessoas mais íntimas, sim, de que eu amo esta gente, eu amo estas pessoas, são a minha família, sabes? Vou-me comover, não queria, não era suposto. Não tem mal, mas não é suposto chorar num direto, não é? Sim? Mas sim, estas pessoas gostam de mim e eu gosto genuinamente delas, sabes? E aceito-as tal como elas são. Agora estão a entrar as pessoas novas da turma nova e houve uma hoje que perguntou: não sei se posso publicar aqui isto. Pá, aqui tudo é permitido. Não podes perguntar se podes. A única coisa que não podes é isso. Não podes. Aliás, não foi isso que eu respondi. Tipo, a única coisa que nós não toleramos neste grupo é a intolerância. De resto, tudo se tolera. Está bem? Portanto, podes fazer tudo o que te apetecer. Sim, há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos e está tudo bem. Vais encontrar afinidades. Pá, tudo bem. Sim. Mas vamos aprender a modelar outro tipo de relacionamento, sem termos que nos esconder, sem termos que fingir que somos uma coisa que não somos, sem ter que fingir que somos muito fortes quando na verdade não somos. Não, eu tenho vulnerabilidades, eu tenho fraquezas e não tem mal nenhum nisso. E os meus alunos conhecem as minhas fraquezas e acompanharam-me. Sim, pá, tipo, sei lá, a minha vida deu uma volta de 180 graus este ano, não é? E tipo, o melhor apoio que eu tive foi dos meus alunos, que era suposto ser eu a apoiá-los, né? Mas isto é recíproco, estás a ver? Porque assumimos a nossa vulnerabilidade, sim? E é isto que nós precisamos, é de aprender a viver sem julgamento, sem medo do julgamento, sem medo da crítica. Aprender a viver e encontrarmos a nossa turma, as pessoas que nos aceitam, as pessoas que nos compreendem, as pessoas que nos toleram. Eu não tolero a intolerância. Pá, que se não me toleras podes ir indo. Não há problema. Eu não preciso de outras pessoas. Não preciso de outras pessoas que não me toleram. Eu só preciso daqueles que precisam de mim. Entendes o que te quero dizer? Sem máscaras. É isso. Então as pílulas mágicas da felicidade existem. E para te dar uma dica, não há um conflito entre o bem e o mal. Há um conflito verdadeiro entre o conhecimento e a ignorância. Sim, este é o verdadeiro conflito. Este é o verdadeiro conflito entre o conhecimento e a ignorância. Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas.
E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, da gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digerte, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!